Olá, pessoal. Bom, depois a gente falar sobre história, tempo, temporalidade, historicidade, agora chegou a hora da gente falar sobre o conceito de memória. E a gente vai discutir esse conceito a partir de um texto bastante conhecido do Jacques Le Goff, que foi publicado nesse livro, História e Memória, que é mais do que uma coletânea de textos, é um livro em formato enciclopédico. Mas eu não vou me deter ou me prender a esse texto, não. Ele vai servir muito mais como um ponto de partida para as discussões que eu quero propor hoje. Sobre o Legoff, eu imagino que muitos e muitas de vocês já tenham lido algum ou alguns textos dele, porque ele é um historiador bastante conhecido, pertenceu à terceira geração dos análises, foi um renomado medievalista, autor de inúmeros livros, muitos deles traduzidos para o português, publicados no Brasil. Só para exemplificar, tem o caso do Nascimento do Purgatório, Mercadores e Banqueiros na Idade Média, o Dicionário Temático do Ocidente Medieval, em 2 volumes, que inclusive é um livro que eu recomendo fortemente para quem já é professor ou professora da educação básica. Durante o período que eu atuei na educação básica, eu utilizei bastante esse livro como suporte para preparar minhas aulas sobre cultura do Ocidente Medieval. Na mesma linha, eu recomendaria também a Civilização do Ocidente Medieval e o próprio História e Memória. São todas obras, essas 3 últimas em particular, que servem como excelente referência como suporte historiográfico para a preparação de aulas, de planos de aula para turmas da educação básica. Para quem já é professor e professora, fica aí minha dica. Esse texto do Legoff, esse verbete, digamos assim, ou esse termo desse dicionário, eu reconheço que não é o melhor dos textos para a gente discutir o conceito de memória, no modo como nós trabalhamos esse conceito na história e na teoria da história em particular. Mas ainda assim eu escolhi para a bibliografia como bibliografia básica e eu vou explicar o porquê. Eu diria que, em primeiro lugar, porque como a gente discutiu os conceitos de tempo e história, e principalmente a correlação entre as ideias de contínuo temporal e de história universal, eu escolhi o texto Legoff porque eu o considero um bom exemplo de leitura teleológica da história. Uma leitura que enxerga na história um processo contínuo e evolutivo em que se dão sucessivas fases históricas. Né? Então, nesse sentido, o texto do Legoff é interessante para ser pensado no contexto da disciplina de teoria da história, como a gente vem trabalhando, como fonte. Né? É um bom texto para a gente utilizar como fonte de problematizações dessas questões que a gente vem discutindo. Mas além disso, bom, o fato de ter assim, de apresentar uma leitura antiquada e excessivamente descritiva, como também é característica dos textos em formato enciclopédico, afinal, História e Memória é uma enciclopédia, né? Foi publicada originalmente em diferentes volumes da Enciclopédia Einaudi entre 77 e 1982, mas enfim, o fato de ter esse perfil não significa que esse texto possa ser descartado ou que ele não seja interessante. Muito pelo contrário. Uma das coisas mais interessantes, na minha percepção, da abordagem enciclopédica é que ela não se restringe aos limites disciplinares, ela extrapola fronteiras disciplinares. Então, nesse sentido, o texto Legoff, eu diria que é um texto que oferece informações importantes e interessantes a respeito tanto da diversidade de campos e abordagens do tema da memória, não só a história, né, mas outros campos, mas também a respeito da diversidade de significados atribuídos à memória e, por fim, também em função das dessa correlação, ao correlacionar memória a registro, né, o texto Legoff também trata de diferentes técnicas e tecnologias de armazenamento de informações. Então, é um texto que, apesar de datado, oferece para nós hoje, né, num contexto de predomínio e alta visibilidade das mídias digitais, um bom recurso para a gente pensar essa correlação entre memória e registro, ou pensar a memória como forma de registro vinculado à tecnologia.
Por outro lado, como o texto do Legoff também apresenta inúmeras lacunas e fragilidades com relação à abordagem propriamente histórica e filosófica da memória, eu vou tentar suprir algumas dessas lacunas com comentários a respeito do primeiro capítulo do livro da Ecleia Bose, Memória e Sociedade, Lembranças de Velho, que é um livro contemporâneo ao trabalho do Legoff. A primeira edição, ou ele foi publicado pela primeira vez no final da década de 1970, e sem dúvida é um livro considerado clássico, inclusive já conta com 19 edições. Esse que está aparecendo aí para vocês, que foi publicado pela Companhia das Letras, se eu não estou enganada, é a terceira edição, que é de 1994, que é a edição que eu tenho. Eu escolhi esse texto como leitura complementar porque ele traz uma abordagem da psicologia social que se aproxima muito da história. E, principalmente, eu escolhi esse texto como leitura complementar porque ele apresenta, nesse primeiro capítulo, uma excelente síntese sobre duas das mais importantes ou pioneiras teorias sobre a memória no campo das ciências humanas, né, que é a perspectiva de Henri Bergson e de Maurice Halbwachs, ambos mencionados pelo Legoff nesse ensaio sobre a memória. Começando então pela perspectiva do Legoff, a primeira questão que eu destacaria é que o conceito de memória vem acompanhado de uma nota de rodapé que diz muito sobre a perspectiva de Legoff. A nota diz o seguinte: fenômeno individual e psicológico, a memória liga-se também à vida social. Mais lá na frente, vocês vão ver que nessas duas linhas, o Legoff reúne as duas perspectivas, tanto a do Bergson quanto a do Halbwachs, como a gente vai discutir a partir da Ecleia Bose. Então, voltando à citação. Fenômeno individual e psicológico, a memória liga-se também à vida social. Essa varia em função da presença ou da ausência da escrita e é objeto do passado. Produz diversos tipos de documento-monumento, faz escrever a história, acumular objetos. A apreensão da memória depende, deste modo, do ambiente social e político. Trata-se da aquisição de regras, de retórica e também da posse de imagens e textos que falam do passado. Em suma, de um certo modo de apropriação do tempo. As direções atuais da memória estão, pois, profundamente ligadas às novas técnicas de cálculo, de manipulação da informação, do uso de máquinas e instrumentos cada vez mais complexos. Então, observem que nessa pequena citação, o Legoff está falando sobre o caráter individual, psicológico e social da memória. Ele também está falando da correlação entre memória e linguagem, quando menciona a memória, a variação da memória em função da presença ou ausência da escrita. Ele também está falando da correlação entre memória e a produção de documento, monumento e de escrita da história. Também está falando do acúmulo de objetos vinculados à memória, que daria para a gente pensar, por exemplo, pelo campo dos centros de memória, museologia, etc. Ele também está falando dos usos políticos da memória, da correlação, portanto, entre os usos políticos da memória e as relações de poder associadas a grupos, né, classes sociais, etc. E ele também está falando aqui da relação entre memória, cálculo, manipulação da informação, instrumentos, enfim, da correlação entre memória e técnica, e memória e tecnologia. Por fim, nessa citação, a oposição entre sociedades com ou sem escrita ainda não aparece numa ótica evolucionista. O Legoff apenas pontua que a função social da memória varia em função da presença ou ausência da escrita. Mas no decorrer do texto, especialmente em função do diálogo direto com Leroi-Gourhan, uma inspiração evolucionista fica explícita na abordagem de Legoff sobre a memória. Depois de apresentar em nota de rodapé essas informações sobre a memória, o conceito de memória,
Legoff começa pela apresentação do conceito no campo científico global. Como eu mencionei antes, é também característica dessa abordagem enciclopédica, né, dar esse parâmetro mais abrangente sobre o tema. Então, Legoff começa apresentando o conceito de memória no campo científico global. Ele começa definindo a memória como propriedade de conservar certas informações. Né? E aí ele está falando, em princípio, dessas propriedades humanas. Né? Então, são capacidades humanas, neurológicas, né, inclusive, de conservação de informações. Então, por isso que o conceito nos remete, primeiramente, a um conjunto de funções psíquicas e, consequentemente, aos campos da psicologia, da psicofisiologia, da neurofisiologia, da biologia e da psiquiatria, que ele menciona e especifica como um campo que se relaciona ao tema da memória, justamente em relação às perturbações da memória, como a amnésia ou a afasia. E aí tem uma breve análise que ele faz, muito interessante, que fala sobre as perturbações da memória, não só, aí em especial o caso da amnésia, não só no plano individual, né, mas sobretudo no plano coletivo. E aí ele se refere à falta ou perda voluntária ou involuntária da memória coletiva, entre povos e nações, como um problema que tende a perturbações graves da identidade coletiva. E nós no Brasil, como temos inclusive um jargão, né, de que a memória do brasileiro é curta, essa informação fala muito também sobre nós e a nossa relação com a nossa memória histórica e as perturbações gravíssimas, né, relacionadas à identidade coletiva. Ainda sobre a memória coletiva, o Legoff também observa que as diferentes formas de memória podem estabelecer entre elas diferentes ligações. Ele cita, por exemplo, o caso de informações contidas no patrimônio genético dos indivíduos. Embora ele não desenvolva muito essa ideia, me parece que ele está se referindo à correlação entre patrimônio genético e saberes associados a esse patrimônio, né? Que é uma questão não só muito discutida, de uns anos para cá, como também legislada, né, regulada. E antes de anunciar a divisão do ensaio em tópicos correspondentes a diferentes períodos históricos de desenvolvimento, o Legoff circunscreve o estudo da memória social como um dos meios fundamentais de, nas palavras dele, abordar os problemas do tempo e da história relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em transbordamento. E ele também nos lembra do lugar da memória coletiva na luta de forças sociais pelo poder. Então, novamente, nas palavras dele, tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam sociedades históricas. Então, parece bastante significativo que ele desenvolva essa reflexão, pouco depois de também mencionar os problemas relacionados às patologias da memória em escala coletiva, especialmente a amnésia. Né? Porém, quando Legoff se refere ao estudo histórico da memória, ele aborda uma diferença entre sociedade de memória essencialmente oral e sociedade de memória essencialmente escrita como algo essencial. Né? Assim como é essencial o que ele chama de fases de transição da oralidade à escrita. E aqui, especificamente, eu confesso a vocês que há algo que me deixa intrigada nesse texto do Legoff. E a razão de eu ficar intrigada é que o Legoff se refere ao Jack Goody como um autor que teria associado as fases de transição da oralidade à escrita ao que Goody denominou de domesticação do pensamento selvagem. Embora eu não conheça esse autor, esse antropólogo, Jack Goody, eu resolvi fazer uma breve investigação sobre o que ele escreveu, enfim, e eu identifiquei uma informação importante, que é o fato de que Goody está se referindo, quando fala em domesticação do pensamento selvagem, ele está não só se referindo, mas dialogando diretamente com a antropologia de Lévi-Strauss e o binômio quente e frio. E nesse caso, a ideia de pensamento selvagem e pensamento domesticado não tem relação nenhuma com a ideia histórica de fases de desenvolvimento e transição,
como se, por exemplo, o domesticado fosse ou correspondesse a uma fase posterior ao selvagem, ou como se o selvagem necessariamente evoluísse para o domesticado, ou como se o domesticado fosse superior por ser sucessivo ao estado selvagem, como se significasse um aprimoramento, né, uma evolução, um desenvolvimento. Então eu estou dizendo isso porque, como Legoff correlaciona a ideia de domesticação do pensamento selvagem, a divisão da história da memória em 5 períodos, inspirada em Leroy Gourhan, eu acho que é estranho, porque o Gourhan, esse sim, tem uma abordagem bastante teleológica e evolucionista da história, né? Então, essa correlação me pareceu estranha. Mas eu estou só sinalizando porque o que me parece ser um equívoco interpretativo, mas quando eu falo que eu estou só sinalizando, é porque para dizer isso ou afirmar isso com mais segurança, eu precisaria conhecer a obra do Gould, que eu ainda não conheço. Então eu prefiro deixar essa questão em aberto. De todo modo, é possível identificar, e isso é o que dá para fazer já com uma certa segurança, é possível identificar sem muita dificuldade essa divisão evolucionista e bastante antiquada em períodos históricos de desenvolvimento da memória na abordagem do Legoff, né? E aqui a referência de Legoff é o Leroy Gourhan. E é também em função dessa inspiração em Leroy Gourhan que o Legoff divide o ensaio dele em 5 partes, né? E são 5 partes, é uma divisão que corresponde a, antes de tudo, uma divisão cronológica, histórica, temporal, de caráter evolucionista, digamos assim, né? Então ele se refere aos 5 períodos da história da memória coletiva. Um primeiro que corresponde aos subtítulos, aliás, todos os 5 correspondem a subtítulos do texto, né? Então, o primeiro, a memória étnica na sociedade sem escrita, ditas selvagens. Um segundo, da pré-história à antiguidade, da antiguidade à escrita. Um terceiro, a memória medieval em equilíbrio entre o oral e o escrito. Um quarto, os processos da memória escrita do século XVI aos nossos dias. E, por fim, os desenvolvimentos atuais da memória. O primeiro parágrafo desse tópico intitulado Memória Étnica é, na minha leitura, bastante sintomático da concepção de história a partir da qual Legoff pensa a memória. Como o próprio Legoff afirma, contrariamente, aí eu estou citando ele, né? Contrariamente a Leroy Gourhan, que aplica esse termo, memória étnica, a todas as sociedades humanas, preferir-se-á reservar a designação de memória coletiva para os povos sem escrita. Na sequência, Legoff afirma o seguinte: o primeiro domínio no qual se cristaliza a memória coletiva dos povos sem escrita é aquele que dá um fundamento aparentemente histórico à existência das etnias ou das famílias, isto é, dos mitos de origem. Observem que Legoff se refere aos mitos de origem como sendo característicos dos povos sem escrita e, portanto, como tipos de narrativas que dão aparência de história, sem, no entanto, serem históricas. Né? A própria ideia de dar aparência de história já é reveladora. Né? E mais à frente, depois de mencionar o estudo de Nadel sobre os Nupes da Nigéria, Legoff tira a seguinte conclusão: a sociedade sem escrita confundem história e mito, e essa confusão é a própria matéria da memória coletiva. Aqui, com nitidez, Legoff distingue memória coletiva e memória histórica. A primeira, memória coletiva, confundiria história e mito, dando apenas a aparência de história nas narrativas ou mitos fundadores, mitos de origem. Ao passo que a segunda, a memória histórica, estabeleceria fronteiras explícitas entre história e mito. Então é possível identificar aí, né, uma teleologia, no sentido de identificar uma ideia de progresso e de evolução, né? Ou seja, a memória histórica é evoluída ou aprimorada ou desenvolvida em relação à memória coletiva,
porque a memória coletiva confunde, o que dá a ideia de ingenuidade, o que dá a ideia de falta de sofisticação, mas também dá uma ideia de ignorância, né? Afinal de contas, misturar história e mito, na melhor das hipóteses, gera uma aparência de história. Mas história mesmo, é algo que se faz quando se estabelece a fronteira explícita entre história, que pode ser datado, localizado no tempo, né, e mito, que se perde sem ter uma... Isso pensando aqui na linguagem do Legoff, né? E o mito que se perde porque não tem um ponto fixo temporal, porque não aconteceu, né? Ou seja, está no campo da fábula, está no campo da fantasia. Então, quando ele está fazendo essa distinção, que é a base da diferença também entre povos com e sem escrita, fica implícito, ou não sei nem se é tão implícito assim, para mim me parece bastante explícita, essa correlação entre a memória coletiva de povos sem escrita ingênua e a memória histórica de povos com escrita sofisticada. Mas essa distinção entre memória coletiva e memória histórica é bastante questionável, né? Então, para ficar só em um exemplo, em 1983, Benedict Anderson publicou um livro intitulado Comunidades Imaginadas, Reflexões sobre a Origem e a Difusão do Nacionalismo. Nesse livro, o autor analisa o que a gente poderia denominar de mitos fundadores ou mitos de origem dos Estados-nação, que a partir de diferentes tipos de símbolos, tanto materiais quanto imateriais, inventam ou forjam ou criam o sentimento de pertencimento a um determinado território. E esses mitos fundadores são mitos de origem, né? São mitos de origem dos Estados-nação. E se a gente considerar o contexto de formação desses estados, né, no século XIX, estou pensando inclusive no caso do Brasil, a gente está falando em sociedades ocidentais, ocidentalizadas, em que se predomina, ou são sociedades em que se predominam em que se predomina a memória, né, escrita e não a memória oral. Até porque esses estados se constituem, dentre outras coisas, a partir da elaboração escrita de uma história oficial. E essa história oficial, por sua vez, é construída a partir da constituição de arquivos e centros de documentação que se convertem em verdadeiros guardiões da memória nacional. Vamos ver o exemplo do Brasil, rapidamente, a partir da proposta do von Martius sobre como deveria ser escrita a história do Brasil. Tem um trecho, a imagem está assim um pouco torta porque é o documento digitalizado, né? A publicação na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, de 1845, que está disponível na própria página do Instituto. Aí é logo o comecinho do projeto, a escrita do projeto do von Martius, que vocês devem conhecer a história, né? Ganhou o prêmio, ou ficou em primeiro lugar no concurso promovido pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro sobre como deveria ser escrita a história do Brasil. E aí, nesse projeto vencedor, von Martius diz o seguinte: ideias gerais sobre a história do Brasil, né, sobre a história oficial a ser escrita, né? Isso no pós-independência. Qualquer que se encarregar de escrever a história do Brasil, país que tanto promete, jamais deverá perder de vista quais os elementos que aí concorrerão para o desenvolvimento do homem. São, porém, na verdade que aí concorreram para o desenvolvimento do homem. São, porém, estes elementos de natureza muito diversa, tendo para a formação do homem convergido de um modo particular 3 raças, a saber, a de cor de cobre ou americana, a branca ou caucasiana e, enfim, a preta ou etiópica. Do encontro, da mescla, das relações mútuas e mudanças dessas 3 raças, formou-se a atual população, cuja história, por isso mesmo, tem um cunho muito particular. Essas poucas linhas, que, como eu disse, foram extraídas do projeto Como se deve escrever a história do Brasil, apresenta as bases do mito fundador da sociedade brasileira, que é o que se convencionou chamar de mito da democracia racial.
É um mito que é baseado na ideia de que o povo brasileiro é resultado das três raças, negra, indígena e branca, e, sobretudo, né, que é um encontro não violento, como a gente pode depreender da ideia de mescla, relações mútuas. Né? O que é relação mútua? Supõe um comum acordo. Então, é uma eliminação de quaisquer traços de violência, né, dessa mescla mencionada anteriormente. Então, é como se essa mescla de negros, indígenas e brancos europeus tivesse se dado numa harmonia, né, muito grande, quase como uma festa carnavalesca. Portanto, eu estou citando esse exemplo só para a gente problematizar, como eu tinha falado no início, né, ler esse texto do Legoff como uma fonte para a gente problematizar essas ideias de história e tempo contínuo, e como elas se correlacionam dentro da lógica da ideia de história universal, quebra completamente com o argumento. Né? A gente está aqui diante de um mito de origem. É um mito de origem do Estado-nação brasileiro. E não por acaso tem a força que tem. Né? Porque justamente dá origem a uma narrativa oficial que é frequentemente revitalizada, atualizada, especialmente em datas comemorativas simbólicas. Né? Então, isso não tem uma relação, ou seja, a gente está falando de um projeto de escrita de história oficial. Né? Então, não tem uma relação com a memória em sociedades sem escrita, como supõe o argumento do Legoff, baseado no Leroy Gourhan. O elemento evolucionista na interpretação do Legoff permanece em todos os tópicos do texto. Mas se a gente abandonar as ideias de passagem e transição da oralidade à escrita, como se tratassem de experiências históricas universais e inevitáveis, eu diria que a gente tem condições de observar o que o registro escrito possibilita e inscreve de especificidade à memória. Mas isso partindo desse exercício primeiro de dissociar a escrita da ideia de evolução, pensá-la como experiência, como especificidade. Segundo Legoff, são dois os progressos, e aí vou colocar as aspas, que a escrita promove em relação à memória coletiva. Eu, como já me adiantei, né, prefiro pensar como o registro pela escrita impacta o tema da memória. E uma dessas especificidades mencionadas pelo Legoff é o tema da comemoração ou celebração, através de um monumento comemorativo, de um acontecimento memorável. Então, essa é a primeira característica, né? O que o registro histórico teria realizado de inovação com relação à memória, ou de transformação nessa relação com a memória, né? Que é a comemoração de datas memoráveis, ou acontecimentos memoráveis. A segunda especificidade é o documento escrito, o fato de o documento ser escrito em um suporte especialmente destinado à escrita. E aqui Legoff aproxima ou menciona rapidamente essa ideia de monumento-documento, que é tema ou verbete de um outro ensaio nessa mesma coletânea. Mas ainda tratando dessa, que isso está no segundo tópico, né, sobre essa transição da pré-história à antiguidade. Ainda nesse tópico, há outras questões que me parecem interessantes e que merecem ser mencionadas. E eu destacaria a distinção aristotélica entre menemé, né, que é a memória propriamente dita, ou a faculdade de conservar o passado, e a mamnese, que é a reminiscência ou faculdade de evocar voluntariamente esse passado. Então, uma distinção entre memória e reminiscência que é muito utilizada em outros momentos e analisada por Legoff também em outros momentos desse texto. No tópico seguinte, sobre a memória medieval no Ocidente, o Legoff aborda fundamentalmente a distinção entre memória litúrgica e memória laica, o tema da coexistência entre oralidade e escrita na literatura e nas universidades medievais, além do desenvolvimento das teorias da memória pela retórica e pela teleologia, nesse mesmo contexto do Ocidente medieval. E no tópico seguinte, os progressos da memória escrita e figurada da Renascença aos nossos dias,
o destaque que Legoff dá é a grande transformação decorrente da invenção da imprensa. E a primeira grande mudança na análise de Legoff em diálogo com Gurhan se deve ao fato de estabelecer uma enorme fronteira entre transmissão oral e transmissão escrita, que até então não existia. Como no tópico anterior ele analisa a memória no contexto do Ocidente medieval, ele está falando do quanto essa transmissão oral e escrita coexistia até o advento da imprensa. Então é com o advento da imprensa, também reconhecido como responsável por uma ampliação sem precedentes da memória coletiva, que instaura essa fronteira bem definida entre transmissão oral e transmissão escrita na leitura, na interpretação do Legoff. No meu entendimento, mais interessante aqui para a gente é pensar o quanto o advento da imprensa implica numa ampliação gigantesca da memória coletiva, isso pelo registro e pela circulação da memória, da técnica, do conhecimento, de heranças culturais, né, através de obras impressas. Basta a gente comparar, por exemplo, o período anterior, analisado pelo Legoff, contexto medieval, enfim, anterior ao século XV, né, em que a cópia de obras do conhecimento filosófico, teológico, mas também técnico, era feita de modo manuscrito. Então eram obras, era um movimento, um trabalho demorado, extremamente caro e por isso também raro, né? Então quando se pensa na ampliação da memória coletiva, através, né, da produção da imprensa, de material impresso, a gente começa a visualizar, né, o crescimento de um acervo, o crescimento da produção e reprodução do conhecimento, né? Então, penso eu que um elemento importante a ser destacado no advento da imprensa é essa ampliação, né, muito significativa e sem precedentes, né, na história do Ocidente, da memória, da técnica, do conhecimento e de heranças culturais num sentido mais amplo. Não por acaso é também nesse período, especialmente no século XVIII, que o Ocidente experimenta um enorme alargamento da memória coletiva com a impressão de dicionários, de enciclopédias, de manuais. Então, são exemplos de produção impressa que levaram a uma ampliação e um alargamento da memória coletiva. Esse tópico também é pensado pelo Legoff como sendo, para destacar, melhor dizendo, o quanto o século XIX representou um período de explosão do espírito comemorativo, da laicização das festas, antes litúrgicas ou predominantemente litúrgicas, agora laicas, né, exemplo do caso francês, das festas de caráter revolucionário, comemorativas, a explosão comemorativa, acompanhada também de uma expansão dos objetos comemorativos, como as moedas, as medalhas, selos de correios, monumentos, placas de parede, placas comemorativas, né? O século XIX também é pensado como palco de criação de inúmeros arquivos nacionais, que, como eu mencionei antes, se converteram em verdadeiros guardiões da memória nacional, né? E entre os séculos XVIII e XIX, Legoff também menciona aí a criação ou reabertura de inúmeros museus nacionais. E, por fim, o Legoff analisa também duas outras transformações significativas ocorridas no século XX. No primeiro caso, é a criação, depois da Primeira Guerra Mundial, de monumentos aos mortos, aos soldados desconhecidos, o que, na leitura dele, na interpretação do Legoff, confere à comemoração funerária um sentido inédito, né, que é o anonimato, o fato de serem soldados desconhecidos. E, em segundo lugar, a democratização da fotografia, que, nas palavras do Legoff, revoluciona a memória. E como sintoma dessa revolução, o Legoff cita a análise do Pierre Bourdieu sobre os álbuns de fotografia da família como, digamos, um ápice da recordação social. E no último subtópico, a perspectiva evolucionista do Legoff
fica bastante explícita, especialmente na passagem que diz o seguinte: acabamos de verificar o salto realizado pela memória coletiva no século XIX, que a memória em fichas mais não faz do que prolongar, tal como a imprensa fora a conclusão culminante da acumulação da memória desde a antiguidade. Então vejam que ele está estabelecendo uma linha de evolução da antiguidade, aí aqui ele já tirou, né, o primeiro tópico dedicado aos povos sem escrita, aos povos que no máximo geram uma aparência de história, né? Então é uma memória de sociedades da oralidade, então já está excluindo aqui, é pré-histórico, digamos assim, é anterior à história, né? Então ele cria uma linha de evolução da antiguidade ao contemporâneo. Aí vamos pensar o contemporâneo da escrita do texto, né, que é final do século XX. Então, nesse intervalo da antiguidade ao século XX, ele vai pontuando, né, os marcos de evolução, desenvolvimento e progresso da memória histórica, né, que está relacionada à capacidade de registro. Então, da escrita, a imprensa, os marcos são a escrita, a imprensa, o registro também, eu não comentei isso, mas ele menciona, né, mencionei no geral aí que são essa revolução nas comemorações e que envolvem monumentos, porque também ele pensa também, claro, nessa lógica de documento-monumento, a arquitetura como registro da memória, né? Mas, enfim, então ele está falando aqui de escrita, imprensa, arquitetura, que está relacionada ao desenvolvimento das grandes cidades, né? As fichas, isso já como fenômeno do século XX, finalizando, né, na verdade, com essa forma de armazenamento catalográfico, vamos dizer assim. Então, reformulando, ou dizendo de outra forma, é muito interessante observar que o caráter evolucionista da narrativa do Legoff é bastante nítido, né? Ou é possível, no mínimo, depreender dessa narrativa que as transformações históricas relacionadas à memória podem ser distribuídas numa linha de continuidade desde a antiguidade aos dias atuais, localizando as sociedades não ocidentais, com raras exceções, como ele menciona rapidamente o caso da China, quando ele está analisando o advento da imprensa, mas, a rigor, ele localiza as sociedades não ocidentais, todas no rol da sociedade sem escrita, né, e as localiza temporalmente nos períodos 1 e 2, né, daquela linha do tempo, ou seja, anteriores à antiguidade greco-latina. E, nesse sentido, a narrativa dá a entender que toda a inventividade, que toda a experiência de desenvolvimento técnico e de progresso tecnológico é fruto da iniciativa e até mesmo da genialidade do Ocidente. Então, não estou negando, obviamente, que o acúmulo de conhecimento leva ao aprimoramento da técnica e, consequentemente, às inovações, ou renovações e avanços tecnológicos. O que eu estou questionando são duas coisas. Primeiro, a narrativa da causalidade e necessidade, né, barra necessidade, presente na narrativa da transição ou passagem. A própria ideia de transição ou passagem, como ela aparece aqui, sinaliza uma relação de causa ou necessidade da passagem de uma etapa ou estágio a outro, de uma época histórica a outra, né? Como se, por exemplo, da oralidade se passasse para a escrita como uma evolução necessária, né? Então essa é uma coisa. E, em segundo lugar, eu questiono o desaparecimento nessa narrativa da participação das sociedades não ocidentais nesse longo processo cumulativo. Afinal, só para ficar no exemplo dos museus e do avanço das ciências, muito se deve aos séculos de expoliação e violência decorrentes da experiência do colonialismo. Então, não se constrói isso que se convencionou chamar de patrimônio da humanidade, isso não foi construído com a experiência exclusiva do Ocidente. Né? A gente também essa narrativa do Legoff encobre séculos de apropriação, expoliação e roubo de um patrimônio científico, roubo de um patrimônio intelectual,
né? E, enfim, então é um duplo movimento violento, né? Um primeiro de epistemicídio, né? E um segundo de invisibilização, né? Exclusão dessas participações nesse processo que aqui é narrado como sendo desdobramento quase que natural da experiência ocidental. Então, dito isso, eu gostaria de finalizar sinalizando as transformações sobre as quais o Legoff fala nesse último tópico, mas correlacionando a nossa realidade atual, né? Então, depois dessas minhas ressalvas e críticas à estrutura narrativa e ao caráter teleológico e eurocêntrico da narrativa, né? O que eu acho interessante destacar aqui como algo que a gente aproveita enormemente nesse texto é pensar grandes transformações em duas direções. Em direção à associação entre memória e registro, em direção à renovação operada pelas teorias sobre a memória produzidas pelas ciências humanas, em particular a sociologia, a psicologia social. E no primeiro caso, né, pensar a associação entre memória e registro, porque nos permite considerar como a experiência humana da memória, nessa dinâmica da lembrança e do esquecimento, se correlaciona às técnicas de registro, sejam elas orais, escritas ou digitalizadas, pensando numa dinâmica contemporânea. Então, para exemplificar, a escrita e, em especial, a imprensa gerou um fenômeno de exteriorização e expansão da memória coletiva. Basta pensar nos acervos de arquivos, museus, bibliotecas, mas o fenômeno das mídias digitais, em contrapartida, tem gerado uma nova relação com a memória em função de uma grande transformação nas técnicas de registro e armazenamento da memória. Então, a gente está falando em um grau de expansão da memória coletiva que se dá exponencialmente, que no atual contexto exige para que essa memória seja organizada, classificada, monitorada, etc., técnicas automatizadas, porque já é absolutamente impossível de se fazer isso mecanicamente. E já no segundo caso, em direção à renovação operada pelas teorias sobre a memória, produzidas pelas ciências humanas, é o que eu pretendo tratar na segunda parte. Mas então, só para finalizar, apesar dos problemas da narrativa do Legoff, né, que é esse teor eurocêntrico, evolucionista e teleológico, que revela uma concepção de história eurocêntrica, há elementos interessantes que a gente pode extrair desse texto, como, por exemplo, pensar essa associação entre memória e registro e o quanto isso modifica a relação dos indivíduos e das sociedades com a própria memória coletiva.